Por que anjos e demônios travam uma batalha desde tempos remotos, conforme registrado em diferentes períodos da Bíblia? Esses seres celestiais e malignos colidem até que o Todo-Poderoso concede a vitória aos anjos do céu, destacados por sua força. Contudo, antes de tudo, é crucial que todo cristão desenvolva um entendimento bíblico sólido acerca da identidade dos anjos, suas atividades, diversas habilidades e o propósito divino ao operar por meio deles. Isso é essencial para evitar ser influenciado por falsas doutrinas que frequentemente tentam distorcer a verdade em nossas mentes. Antes de tudo, devemos reconhecer o fato de que esses seres são poderosos e agem apenas em conformidade com a vontade de Deus, dando a ordem para louvar o Senhor. Os anjos são descritos como poderosos executores que obedecem prontamente à sua palavra. O Salmo 103, 20 e 21 destaca a exortação para que todos os anfitriões celestiais, os servos divinos, louvem o Senhor e realizem sua vontade. Este versículo sugere que os anjos não são entidades às quais devemos orar ou adorar. Além disso, uma parte significativa de seu ministério consiste em auxiliar os crentes a alcançarem o propósito divino para as suas vidas. O Salmo também ressalta que Deus nunca disse a nenhum dos anjos para se assentar à sua direita, até que ele faça de seus inimigos um estrado para os seus pés. Isso enfatiza que nem todos os anjos são simplesmente espíritos ministradores. Alguns são enviados para servir àqueles que herdarão a salvação, conforme mencionado em Hebreus 1, 13 e 14. Essa compreensão do Antigo Testamento é fundamental para perceber a natureza específica do papel dos anjos na execução do plano divino. Afirme que, ao proclamar que o Senhor é seu refúgio e escolher fazer dele o seu abrigo mais elevado, nenhum mal lhe sobrevirá e nenhum desastre se aproximará de sua habitação. Isso porque o Senhor dará ordens aos seus anjos, designando-os para protegê-lo em todos os seus caminhos. Esses anjos o sustentarão em suas mãos, assegurando que você não tropece em uma pedra, como descrito no Salmo 91, 9 e 12. Em outras palavras, essa passagem ressalta que os anjos estão ao nosso lado porque pertencemos a Deus. Eles formam o exército do Deus vivo, ativamente engajados em nossa narrativa de vitória. Os anjos de Deus estão prontos para nos conceder força nos momentos de fraqueza. Um exemplo notável é quando Jesus enfrentou uma tentação avassaladora, e foram os anjos que apareceram para fortalecê-lo após o jejum, quando o diabo tentou seduzi-lo com promessas se ele se prostrasse e adorasse. Essa passagem destaca a intervenção angelical como parte integrante do apoio divino em nossas vidas. Então, Jesus ordenou a Satanás que se retirasse, pois estava escrito e permaneceria eternamente registrado: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Foi somente após essa afirmação que o diabo deixou Jesus, e os anjos vieram e o ministraram, providenciando-lhe alimento e prestando serviço, como descrito em Mateus 4, 9 e 11. Ao compreendermos os adversários de Jesus, percebemos que os demônios, por outro lado, são espíritos malignos. Esses demônios pertencem ao mundo espiritual, manifestando-se principalmente através de distúrbios. Sua natureza é intrinsecamente malévola, e sua atividade é marcada por tumultos, pois os demônios são seres inteligentes. Durante a vida de Jesus, registra-se mais atividade demoníaca do que em qualquer outro período da história bíblica. Embora confrontos demoníacos sejam mencionados ao longo dos evangelhos, encontramos apenas 8 casos concretos, destacando-se, por exemplo, o encontro com a mulher cananeia. Além disso, é mencionado que os discípulos, assim como pessoas desconhecidas por eles, testemunharam a submissão dos demônios aos espíritos, evidenciando o controle sobre hostes humanas ao longo dos relatos evangélicos. Embora não haja uma enumeração exaustiva, o Novo Testamento descreve sintomas físicos, sociais e espirituais do domínio demoníaco. O texto bíblico sobre demônios é claro e consistente, retratando-os como entidades que se opõem à supremacia de Deus. Sua busca é realizar uma rebelião profana, influenciando as pessoas a viverem de maneiras que contradizem a vontade divina declarada. Ao mesmo tempo em que nossas intenções permanecem sob o controle divino e podem ser utilizadas para concretizar o plano divino, como cristãos, é imperativo que nos submetamos a Deus e resistamos aos ataques de Satanás e seus seguidores. Para alcançar isso,
devemos ter consciência das verdades fundamentais apresentadas nas Escrituras, não apenas sobre a ontologia dos demônios, mas também sobre seus métodos de influência em nossas vidas. Quando compreendemos isso, somos chamados a agir, permanecendo firmes em Cristo e opondo-nos à obra dos demônios, seja em nível individual, corporativo ou em estruturas sociais e sistemas. A experiência de Daniel ilustra esse princípio. Como filho de Deus, Daniel naturalmente recorreu à oração e ao jejum quando carregava um fardo no coração ou tinha questionamentos em sua mente. Ele persistiu nesse caminho, permanecendo atento às respostas de Deus. Embora tenha levado algum tempo, ele finalmente obteve clareza sobre os planos futuros de Deus e compreendeu o motivo do atraso em suas orações, aprendendo sobre a intervenção de um anjo de Deus e a menção do príncipe da Pérsia, conforme descrito no livro de Daniel. O profeta Daniel recebeu uma visão perturbadora sobre uma iminente grande guerra. Profundamente afetado por essa revelação, ele iniciou um período de luto de 3 semanas, dedicando-se ao jejum e à oração. Em resposta às suas súplicas, Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão a Daniel. No 10º versículo de Daniel 10, ele relata que, ao ouvir a voz do mensageiro celestial, caiu em um sono profundo, com o rosto voltado para o chão. O anjo que apareceu a ele era notavelmente belo, embora os companheiros de Daniel não tenham presenciado a visão, e mesmo assim tenham ficado aterrorizados. Enquanto isso, Daniel experimentava uma fraqueza intensificada pelo terror sagrado, levando-o a cair em um sono profundo. No trecho de Daniel 10:14, Daniel descreve como uma mão tocou e sacudiu-o, levando-o a se ajoelhar. O anjo, reconhecendo a condição preciosa de Daniel, o encorajou a compreender as palavras que seriam compartilhadas e a permanecer em seu lugar. O anjo afirmou que tinha sido enviado a Daniel, e ao ouvir essas palavras, Daniel se levantou tremendo. O anjo, percebendo o medo de Daniel, o tranquilizou, afirmando que desde o primeiro dia em que Daniel colocou seu coração na compreensão da visão e se humilhou, suas palavras foram ouvidas. As tuas palavras foram ouvidas pelo teu Deus, e eu vim em resposta a elas. Contudo, o príncipe do reino da Pérsia opôs-se a mim e bloqueou o meu caminho por 21 dias. Então, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio, pois eu tinha permanecido ali com os reis da Pérsia. Agora, estou aqui para explicar o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a um tempo ainda futuro. É importante compreender que Satanás tem uma única razão para organizar suas legiões em fileiras, e essa razão é a guerra espiritual. Sua paixão é alimentada pelo orgulho, que por sua vez nutre a sua voraz necessidade de total domínio. Apesar de sua angústia e fragilidade, Daniel enfrentou o desafio com coragem. O anjo, por sua vez, fortaleceu Daniel para que ele pudesse compreender as revelações do Apocalipse nos capítulos 11 e 12. No entanto, mais conflitos angélicos estavam por vir. O anjo teve que retornar imediatamente para lutar contra o príncipe da Pérsia, informando a Daniel que o príncipe da Grécia também estaria envolvido. Isso sugere que Satanás e seus demônios constantemente se opõem à vontade do reino de Deus e de seus servos. Diante desse cenário espiritual de conflito, é vital que nos preparemos para a batalha. Mesmo que não possamos ver a luta, somos chamados a estar prontos para o enfrentamento no reino espiritual. Como destacado em Efésios 6:10-18, devemos fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder, vestindo toda a armadura de Deus para resistir aos esquemas do diabo. Essa batalha não é contra seres humanos, mas contra governantes, poderes e forças das trevas neste mundo e contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. Portanto, equipem-se com a armadura completa de Deus, para que possam resistir no dia mau, e após terem feito tudo, permanecer firmes. Amarrem a verdade à sua cintura, vistam a couraça da justiça e coloquem nos pés a preparação do Evangelho da paz. Além disso, tomem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Peguem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em todas as ocasiões, orem no Espírito, mantendo-se alerta com toda perseverança e súplica por todos os santos. Sabemos que existem batalhas sendo travadas e eventos ocorrendo no reino espiritual que podem escapar ao nosso conhecimento. No entanto,
somos instruídos a reconhecer que nossa conduta tem um impacto nessas esferas. Portanto, nunca devemos cessar de orar e nos submeter ao Senhor em tudo. A obediência em nossas vidas, fundamentada na fé, possui implicações muito além do que podemos perceber. Portanto, é crucial permanecer firmes e confiar no Senhor, mesmo quando não conseguimos visualizar claramente o que Ele está realizando. É importante compreender que o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia não eram figuras físicas, mas principados cuja missão era resistir ao glorioso propósito de Deus. Felizmente, o arcanjo Miguel estava presente para reforçar e fornecer respostas a Daniel. O príncipe da Pérsia estava lá para criar obstáculos ao povo de Deus e teria impedido o anjo que falou a Daniel se não fosse pela intervenção do arcanjo Miguel, que veio em auxílio. Este arcanjo adiante para revelar eventos que estão ocorrendo nos últimos dias. É uma realidade constante que haverá confrontos entre anjos e demônios, mas é reconfortante saber que o poderoso Deus, Salvador do mundo e soberano dos céus, está a nosso favor e não contra nós. Diante dessa perspectiva, se anjos e demônios podem se opor, surge a questão sobre o propósito de seu envolvimento. Na esfera espiritual, a Bíblia nos ensina que uma batalha está em curso. Contudo, dado que demônios e anjos não estão sujeitos à morte ou a lesões físicas, surge a questão sobre qual é o propósito dessa batalha. É crucial notar que nem todas as batalhas são travadas até a morte. O objetivo dos anjos ao enfrentarem os demônios não é aniquilá-los, mas interromper seus planos e promover o propósito de Deus. Nas Escrituras, percebemos que os anjos se envolvem em batalha com os demônios para transmitir as mensagens divinas às pessoas e expulsar as hostes de Satanás dos reinos celestiais. Como descrito em Apocalipse 12, 7-8, há uma guerra nos céus, onde Miguel e seus anjos combatem contra o dragão e seus seguidores, resultando na derrota destes e na expulsão deles do céu. Os demônios podem ser resistidos e afligidos por Deus, como mencionado em Lucas 8:28. Eles também podem perder o que possuem, conforme descrito em Marcos 9, 25-26. Em algumas instâncias, são enviados para outros lugares, conforme relatado em Mateus 8, 32, ou removidos para o abismo, como indicado em Lucas 8, 31 e Marcos 9, 25-26. No contexto em que Jesus viu uma multidão se reunindo rapidamente, ele repreendeu o espírito impuro, ordenando que saísse e não entrasse novamente. O espírito, em resposta, causou convulsões terríveis e ao final saiu. O menino, após esse episódio, ficou tão sem vida que muitos pensaram que ele estava morto. Para um crente, é essencial reconhecer a realidade da guerra espiritual. Devemos estar preparados para enfrentá-la e discernir os planos do diabo. Deus nos equipou com tudo o que precisamos para resistir a OS e seus ataques, ordenando-nos a vestir a armadura espiritual completa. Quanto ao destino final dos demônios, eles estão cientes de que enfrentarão julgamento e tormento. Isso foi reconhecido mesmo durante o ministério de Jesus, indicando que os demônios compreendem a inevitabilidade do julgamento que aguarda. De repente, os demônios clamaram, reconhecendo a identidade de Jesus, e perguntaram por que ele estava lá para atormentá-los antes do tempo, conforme registrado em Mateus 8, 29. Nesse momento, eles demonstraram conhecimento da fé e autoridade de Jesus, reconhecendo a iminência de seu julgamento. Durante a presente era, alguns demônios já foram confinados como parte do processo de julgamento, como mencionado em Judas 6. Além disso, anjos que não preservaram seu domínio, mas abandonaram sua habitação adequada, foram mantidos em restrições eternas sob a escuridão para enfrentar o julgamento no grande dia. Pedro aborda esses anjos acorrentados em 2 Pedro 2, 4, destacando que Deus não poupou os anjos quando pecaram, lançando-os no inferno e os mantendo em poços de escuridão reservados para o julgamento. Devido à gravidade de seus crimes, alguns demônios estão presos em uma prisão da qual não podem ser libertados. No entanto, conforme indicado no livro de Apocalipse 9, durante a grande tribulação, alguns desses demônios atualmente encarcerados serão temporariamente libertados. Durante esse período, causarão caos e entrarão em batalha contra o Senhor, como revelado em Apocalipse 16, 14, onde são descritos como espíritos de demônios realizando sinais para reunir os reis do mundo
para a grande guerra do dia de Deus Todo-Poderoso. Após essa fase, durante o milênio, quando Cristo retornar, ele julgará as nações. O Filho do Homem virá em sua glória, acompanhado por todos os anjos, e se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como um pastor separa as ovelhas das cabras, conforme descrito em Mateus 25, 31-32. Neste contexto, não está explicitamente afirmado que ele julgará os demônios. Portanto, assume-se que todos eles serão confinados e impedidos de realizar atividades malignas durante esse período. Durante o milênio, é comunicado que o diabo permanece inativo durante o reinado de Cristo. Acredita-se que essa inatividade se estenderia também aos seguidores do diabo no reino espiritual. O destino dos demônios, em última análise, está vinculado ao destino do diabo, uma vez que também serão lançados no lago de fogo. Jesus falou sobre o que acontecerá a eles, afirmando que dirá aos que estão à sua esquerda: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus seguidores." Em Mateus 25, 41, é descrito que no julgamento do grande trono branco, o diabo, que enganou as pessoas, será lançado no lago de fogo, juntamente com a morte, o enxofre e o Hades. Isso também é mencionado em Apocalipse 20, 1, onde o diabo, que enganou as pessoas, será lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta também estarão. Nesse lugar, eles serão atormentados dia e noite perpetuamente. O termo Hades refere-se ao mundo invisível dos espíritos, que eventualmente será destruído junto com tudo o que está associado a ele. Os demônios não serão poupados do julgamento de Deus, e esse julgamento ocorrerá em vários estágios. Assim como o diabo, eles serão julgados e lançados no lago de fogo, onde enfrentarão tormento eterno. Em oração a nosso Pai Celestial, expressamos nossa gratidão pela visão clara que nos foi concedida sobre o que ocorre no reino espiritual. Agradecemos pela compreensão que a Bíblia nos proporciona acerca dos anjos e dos demônios. Reconhecemos a bênção que somos como o corpo de Cristo, sendo assistidos por espíritos ministradores que servem aos seus propósitos em nossas vidas. Em nome de Jesus, pedimos que continue liderando nossa guarda e fortalecendo-nos, especialmente à medida que os eventos se aproximam do seu desfecho. Que assim seja. Amém.